Oi, eu sou o Renato, professor de Química do Ensino Médio do Senai de Blumenau. Eu vou desenvolver com vocês uma atividade chamada análise volumétrica. Na análise volumétrica, a gente determina a concentração de uma substância em uma solução a partir do uso de soluções de concentrações conhecidas. Nós vamos determinar o teor de ácido acético num vinagre comercial. Vamos lá e ver como é que se faz isso? A química preocupa-se com duas questões fundamentais relacionadas aos materiais. De que as coisas são feitas é uma questão, e a resposta nos é dada pela química analítica qualitativa. Todavia, quando nós bebemos uma água mineral ou comemos algum alimento industrializado, nós queremos saber exatamente o que tem naquele material, como ele é constituído e quais são os seus constituintes. E não basta saber só da sua existência, mas também é importante que determinemos a quantidade de minerais que existem, por exemplo, numa água mineral. Quando queremos as quantidades, a análise passa a ser quantitativa e é feita por meio de reações químicas que permitem determinar as quantidades desconhecidas em uma solução ou produto. Uma análise química muito simples consiste em determinar a quantidade de ácido ou base existente em uma solução, usando para isso um indicador, em geral a fenolftaleína, o alaranjado de metila ou o azul de bromofenol. Observe que a fenolftaleína permanece incolor quando em contato com uma solução ácida. A mudança da coloração para o vermelho indica que o meio se tornou básico, todo o ácido foi consumido. A reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio produz sal de cozinha, cloreto de sódio, e pode ser assim equacionada. Eu vou ganhar 1 mol de hidróxido de sódio com 1 mol de ácido clorídrico. O que vai acontecer? O sódio vai se combinar com o cloro e o hidroxila vai se combinar com o hidrogênio. O que se produz? Se produz um sal, que é o NaCl, mais uma molécula de água. Essa reação, ela obedece os princípios estequiométricos. Se nós vemos essa equação, 1 mol de hidróxido de sódio reage com 1 mol de ácido clorídrico, produzindo 1 mol de cloreto de sódio e 1 mol de água. Como eu quero calcular massa, porque o resultado nada não vai ser em mol, em massa, quantos gramas aqui, a pessoa me pergunta quantos gramas de ácido ou de base há numa determinada solução, a resposta vai ser gramas, há tantos gramas. Então, eu vou ter que me lembrar que 1 mol de hidróxido de sódio corresponde a 40 gramas. 1 mol de ácido clorídrico corresponde a 36,5 gramas. E 1 mol de cloreto de sódio corresponde a 58,5 gramas e 1 mol de água corresponde a 18 gramas. Conforme a equação química balanceada, 1 mol de ácido reage com 1 mol de base, produzindo 1 mol de sal e 1 mol de água. Estabelecida a relação molar, podemos afirmar que 36 gramas e meio de ácido clorídrico reage com 40 gramas de hidróxido de sódio, produzindo 58 gramas e meio de cloreto de sódio, mais 18 gramas de água. Esta proporção será mantida sempre, em qualquer circunstância em que essa reação ocorra, por exemplo. Isto é válido também para a titulometria, procedimento químico que permite determinar a concentração de um determinado soluto em uma determinada solução pela reação de volumes conhecidos de uma solução de concentração desconhecida com outra de concentração conhecida.
Quando se deseja determinar a concentração de uma solução de ácido, usando para tanto uma solução de concentração conhecida de base, temos a acidimetria. Ao contrário, se mediante uma solução conhecida de ácido determinamos a concentração de uma solução básica, temos a alcalimetria. Vamos determinar o teor de ácido em uma amostra de vinagre, desenvolvendo uma marcha analítica. Para isso, precisamos de uma amostra a ser analisada, uma solução de concentração conhecida de ácido e um indicador adequado. No início da marcha analítica, enche-se a bureta um pouco acima do zero, para em seguida zerá-la. É muito importante que não fiquem bolhas de ar, nem acima nem abaixo da torneira da bureta, para que os resultados não sejam comprometidos. Prepara-se a amostra a ser analisada, medindo exatamente 5 ml de solução problema e transferindo-a para um Erlenmeyer. A seguir, acrescentamos 10 ml de água para aumentar o volume da amostra e acrescentamos algumas gotas de indicador, fenoftaleína, agitando a mistura para perfeita homogeneização. Estando a mistura com a solução problema homogeneizada, deixa-se escorrer da bureta, gota a gota, a solução básica, até que a cor rósea permaneça mesmo após a agitação. Deve-se tomar cuidado para que não se deixe escorrer o excesso de base, pois isso comprometeria a exatidão da análise efetuada. Verifica-se a seguir o volume da solução básica que foi gasto na neutralização do ácido acético e do vinagre. Lembre-se de que a solução ácida tem concentração desconhecida, e a solução básica apresenta concentração em quantidade de matéria igual a 1 mol por litro. Nós vimos anteriormente que a proporção entre o número de mols de ácido e base que reagem entre si é constante. A reação entre o ácido acético e o hidróxido de sódio pode ser assim equacionada. Dizemos que uma solução que contém 1 mol de soluto, dissolvido em volume igual a 1 litro, é uma solução molar. Em outras palavras, cada mililitro de solução contém 1 milimol de base. Como gastamos 4 ml e 1/10 para neutralizar o ácido do vinagre, nos 5 ml da solução ácida havia 4 milimoles e 1/10 de ácido acético. Se 1 mol de ácido acético corresponde a 60 gramas, 1 milimol corresponde a 60 miligramas. Os 4 ml e 1/10 correspondem a 4 milimoles e 1/10 de ácido, correspondentes a 246 miligramas de ácido acético. Dessa forma, sabemos agora que a concentração do ácido acético no vinagre comercial é igual a 66 gramas, o que corresponde a um percentual de 6,6%, valores um pouco fora do padrão, uma vez que o vinagre doméstico deve conter de 4 a 6% em massa do ácido acético por litro. Como nós vimos, o nosso vinagre está um pouco fora do padrão. Mas isso não é problema. O que importa é que nós aprendemos como se faz uma titulação. Quem sabe numa próxima aula nós tenhamos um vinagre que esteja dentro do padrão. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau.